Manuela congelou ao ver a expressão de desprezo no rosto de Lucas quando ele disse que fazer bolos não tinha futuro. A barriga de 8 meses pesava, as costas latejavam, mas ela continuou batendo a massa de bolo de cenoura na cozinha minúscula do apartamento da torre. O calor recifense entrava pela janela aberta, misturando-se ao cheiro de açúcar e ao som abafado de carros passando na avenida. Lucas estava deitado no sofá, mexendo no celular, enquanto ela trabalhava desde as 5 da manhã. Deixe o like e se inscreva para acompanhar essa história. Ela limpou o suor da testa com as costas da mão e olhou para a pia cheia de formas sujas. 6 bolos precisavam estar prontos até o meio-dia. Casamento, aniversário, lanche de empresa. Cada encomenda representava 100, R$ 150 que mantinham a luz acesa e o feijão na panela. Manuela sentia as pernas inchadas, a pressão subindo, mas não podia parar. Se parasse, simplesmente não havia dinheiro entrando. Lucas levantou-se da sala e entrou na cozinha com uma expressão irritada no rosto. Ele vestia bermuda e regata, o corpo magro encostado na geladeira, os olhos fixos no celular. A barba por fazer e o cabelo bagunçado mostravam alguém que não tinha compromisso com nada além de si mesmo. Ele suspirou alto, como se a presença dela incomodasse. Manuela fingiu não perceber e continuou untando as formas. "Você não vai parar com essa palhaçada?" Ele disse, sem tirar os olhos da tela. A voz saiu arrastada, irritada. Manuela pausou, a espátula ainda na mão, e virou-se para ele devagar. O coração bateu mais rápido, mas ela já conhecia aquele tom. Ele continuou. "Ninguém respeita quem vive de bolo, Manu. Isso não tem status. Você devia ter arrumado um emprego de verdade." Ela sentiu o estômago apertar, mas não respondeu. Discutir com Lucas era perder tempo e energia que ela não tinha. Ele voltou para a sala, jogou-se no sofá novamente e ligou a televisão alta demais. Manuela respirou fundo, colocou a massa no forno e começou a lavar as tigelas. As mãos tremiam levemente, mas ela segurou firme na esponja. A vida tinha se tornado isso: trabalhar, aguentar e sobreviver. O apartamento era pequeno, 2 quartos numa área popular da torre, perto da pracinha. O aluguel comia metade da renda dela. O resto ia para comida, contas e os investimentos que Lucas insistia em fazer. Ele passava os dias tentando ganhar dinheiro com apostas esportivas, trading falso, cursos de empreendedorismo que nunca davam em nada. Cada promessa de "vou ganhar uma grana boa" virava mais uma frustração silenciosa. Manuela já tinha desistido de cobrar. Às 11 da manhã, ela finalmente conseguiu terminar os últimos bolos. A cozinha estava um caos de panelas, sacos de confeitos e caixas de embalagem. O calor sufocante de dezembro em Recife deixava tudo pegajoso, e ela sentia o corpo pesado, exausto. Lucas continuava deitado, assistindo vídeos no celular, rindo sozinho de algo que ela não entendia nem se importava. Manuela guardou os bolos na geladeira e foi até o quarto descansar por alguns minutos. Deitada na cama, ela colocou a mão na barriga e sentiu um chute forte. A bebê estava agitada. Faltava menos de 1 mês para o parto, e Manuela ainda não tinha comprado metade das coisas que precisava. Berço, carrinho, roupinhas, fraldas, tudo era caro demais. Ela calculou mentalmente o quanto faltava e sentiu um aperto no peito. Lucas nunca ofereceu ajuda financeira, nunca perguntou o que faltava comprar. Ele simplesmente não se importava. Manuela acordou às 5 da manhã novamente, o corpo dolorido e os pés inchados. Ela precisava entregar 3 bolos antes das 10 e ainda tinha que ir ao supermercado comprar ingredientes para os pedidos da semana. Lucas roncava alto no quarto, o braço jogado sobre o rosto. Ela vestiu o vestido mais confortável que tinha, amarrou o cabelo num coque frouxo e saiu sem fazer barulho.
O ar da manhã estava abafado e o céu começava a clarear sobre as casas da torre. Na padaria da esquina, ela comprou um café preto e um pão francês. Sentou-se numa mesinha de plástico do lado de fora e comeu devagar, observando os primeiros trabalhadores passando pela rua. Mulheres com sacolas, homens de capacete indo para a obra, crianças de uniforme correndo para a escola. A vida seguia seu ritmo e Manuela era apenas mais uma peça invisível naquele movimento. Ela terminou o café, pagou e voltou para casa com as sacolas pesadas do mercado. Quando entrou no apartamento, Lucas ainda estava dormindo. Ela arrumou as compras na despensa, lavou as formas e começou a trabalhar. O calor já começava a pesar e ela ligou o ventilador na direção da bancada. As mãos trabalhavam no piloto automático. Pesar, mexer, assar, decorar. A mente vagava entre pensamentos sobre o parto, sobre o dinheiro, sobre como seria criar uma filha sozinha. Porque, no fundo, ela já sabia que estava sozinha. Lucas acordou por volta das 11, entrou na cozinha de bermuda e sem camisa, pegou água na geladeira e olhou para ela com desprezo. "Você tá parecendo uma baleia", ele disse, sem nenhum cuidado. Manuela sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu. Ele continuou. "Sério, Manu, você nem se arruma mais. Tá completamente largada. Depois reclama que eu não te toco." Ela desligou a batedeira e virou-se para ele, as mãos tremendo de raiva contida. "Eu tô grávida de 8 meses, Lucas. Trabalhando desde as 5 da manhã para pagar as contas dessa casa. Você quer que eu me arrume para quê? Para você que passa o dia deitado no sofá?" Ele revirou os olhos, pegou o celular da mesa e saiu da cozinha sem responder. Manuela voltou ao trabalho, a garganta apertada, os olhos ardendo. Ela não ia chorar, não por ele. À tarde, enquanto embalava os bolos para entrega, Lucas saiu de casa sem avisar. Ela nem perguntou para onde ele ia. Provavelmente encontrar os amigos para jogar sinuca ou beber cerveja barata em algum bar da Boa Viagem. Manuela saiu com as caixas nos braços, chamou um Uber e começou a rotina de entregas. Cada cliente sorria, agradecia, elogiava o bolo. Ela sorria de volta, educada, e seguia para o próximo endereço. Quando voltou para casa, já era noite e Lucas ainda não tinha voltado. Ela tomou banho, vestiu o pijama velho e deitou-se na cama. O corpo pedia descanso, mas a mente não parava. A bebê mexia sem parar e Manuela colocou a mão na barriga, sentindo os movimentos. "Vai ficar tudo bem, minha filha." Ela sussurrou, mais para si mesma do que para a criança. Mas, no fundo, ela não sabia se acreditava nisso. A vida tinha se tornado uma sequência de dias iguais, pesados, sem esperança. Lucas chegou quase meia-noite, cambaleando, cheirando a cerveja. Ele tropeçou na sala, xingou baixo e foi direto para o quarto. Manuela fingiu estar dormindo. Ele deitou-se pesadamente na cama, virou-se de costas para ela e apagou em segundos. Ela ficou acordada mais 1 hora, olhando para o teto, tentando entender como tinha chegado até ali. Como o homem que um dia prometeu cuidar dela tinha se transformado naquele estranho cruel e indiferente. No dia seguinte, tudo recomeçaria. Mais bolos, mais entregas, mais silêncio. Manuela já não esperava nada diferente. A única certeza que ela tinha era que quando a filha nascesse, ela teria que ser forte o suficiente para as duas. Porque Lucas já tinha feito sua escolha. E ela não estava nessa escolha. A primeira contração veio às 3 da madrugada, forte e inesperada. Manuela acordou com a dor atravessando a lombar, subindo pelas costas, apertando a barriga inteira. Ela respirou fundo, tentando manter a calma, e olhou para Lucas dormindo ao lado. Por um segundo, pensou em acordá-lo com delicadeza. Mas decidiu esperar. As contrações precisavam estar mais próximas antes de ir para o hospital.
Ela levantou-se devagar, foi até a cozinha e bebeu um copo de água gelada. A segunda contração veio 15 minutos depois, mais intensa. Manuela segurou-se na pia, os dedos apertando a borda da bancada, e gemeu baixo. O suor começou a escorrer pelo rosto, e ela sentiu o coração disparar. Era real. A bebê estava chegando. Ela voltou ao quarto, acendeu a luz e sacudiu Lucas pelo ombro. Ele acordou sobressaltado, confuso, os olhos inchados de sono. "O que foi?" Ele resmungou. "Tá na hora", Manuela disse, a voz saindo rouca. "Preciso ir para o hospital. Agora." Lucas sentou-se na cama, passou a mão no rosto e olhou para ela como se ela estivesse exagerando. "Tem certeza? Não é só dor de barriga?" Manuela sentiu a raiva subir, mas outra contração veio antes que ela pudesse responder. Ela dobrou-se sobre si mesma, segurando a barriga, e Lucas finalmente pareceu entender a gravidade da situação. Ele levantou-se apressado, vestiu uma bermuda e uma camiseta amassada, pegou as chaves do carro e ajudou Manuela a descer as escadas. O carro estava estacionado na rua e ele teve que dar 2 voltas no quarteirão até conseguir sair da vaga. Manuela respirava curto, apoiada no banco do passageiro, tentando controlar o medo que começava a tomar conta. Eles seguiram pela avenida vazia, o vento quente da madrugada entrando pelas janelas abertas. No caminho, enquanto Lucas dirigia em silêncio, Manuela pensou nas encomendas que tinha deixado anotadas no caderno. 3 bolos para amanhã, 2 para depois de amanhã. Uma festa de 15 anos no sábado. Quem ia fazer? Quem ia entregar? O pânico financeiro misturou-se com a dor física e ela apertou os olhos tentando afastar os pensamentos. Mas eles voltavam, insistentes. "Meu Deus!" ela sussurrou. "Quem vai entregar os bolos de amanhã?" Lucas olhou para ela de soslaio descrente. "Sério, Manu? Você está em trabalho de parto e pensando em bolo?" Ela não respondeu. Ele não entendia. Nunca entenderia. Para ele era só comida. Para ela era sobrevivência. O carro entrou no estacionamento do hospital e Lucas parou na porta da emergência. Ele ajudou Manuela a sair e uma enfermeira veio correndo com uma cadeira de rodas. Em poucos minutos, ela estava numa sala de pré-parto, vestindo um avental azul conectada a monitores que apitavam o tempo todo. Lucas ficou num canto da sala, mexendo no celular. Manuela sentiu outra contração vir, mais forte que todas as anteriores. Ela gritou, apertou o lençol entre os dedos e respirou como a enfermeira mandou. A dor era insuportável, mas ela sabia que precisava aguentar. A médica entrou, examinou-a e confirmou. "Você já está com 7 centímetros de dilatação. Logo seu bebê vai nascer." Manuela fechou os olhos e rezou em silêncio, para que tudo desse certo, para que a filha viesse saudável. 2 horas depois, Liz nasceu. Pequena, rosada, chorando alto. A enfermeira colocou a bebê no colo de Manuela e ela sentiu o peito explodir de amor e exaustão. As lágrimas desceram sem controle, molhando o rosto suado. Ela olhou para Lucas, esperando ver alguma emoção. Ele estava sentado na cadeira, olhando para o celular, o rosto inexpressivo. Nem se levantou para ver a filha de perto. Manuela segurou Liz com mais força e percebeu naquele instante que realmente estava sozinha. 2 dias depois, Manuela ainda estava internada na maternidade. O quarto era pequeno, com paredes brancas, uma cama estreita e um bercinho de acrílico ao lado. Liz dormia tranquila, embrulhada numa mantinha rosa. Manuela tentava amamentar, mas os mamilos estavam rachados e doloridos. Cada vez que a bebê sugava, ela mordia o lábio para não gritar. Lucas estava sentado na poltrona ao lado, jogando algo no celular, completamente desinteressado. O silêncio entre eles era pesado e incômodo. A enfermeira entrou no quarto para verificar os sinais vitais de Manuela. Ela mediu a pressão,
Anotou tudo na prancheta e sorriu gentilmente. Tudo certinho, querida. Amanhã você já pode ter alta. Tem alguém em casa para te ajudar? Manuela hesitou, olhou para Lucas, que nem levantou os olhos do celular. Tenho, ela mentiu, forçando um sorriso. A enfermeira percebeu a tensão, mas não disse nada. Assentiu e saiu do quarto em silêncio. Foi então que o celular de Lucas tocou. Ele olhou para a tela, franziu a testa e atendeu rapidamente. Alô? A voz dele saiu impaciente. Do outro lado, uma voz masculina, formal, educada. Manuela conseguia ouvir o tom, mas não as palavras. Lucas levantou-se de repente, a postura mudando completamente. Ele saiu do quarto para o corredor, mas deixou a porta entreaberta. Manuela virou a cabeça tentando escutar. Senhor Lucas Albuquerque? A voz do advogado era clara agora. Aqui é do escritório Nóbrega em Associados. Estou ligando para informar que o testamento do seu tio-avô Severino será lido em breve. O senhor está citado como possível herdeiro. Precisamos que compareça ao escritório na próxima semana para tratar dos trâmites legais. O senhor pode confirmar sua presença? Lucas respirou fundo, o coração disparando. Sim, claro. Eu vou. Pode mandar o endereço por mensagem. Quando ele voltou para o quarto, o rosto estava diferente. Os olhos brilhavam com uma ganância que Manuela reconheceu imediatamente. Ele sentou-se na poltrona novamente, mas agora estava inquieto, mexendo no celular com urgência, pesquisando algo. Ela não precisou perguntar. Sabia que algo tinha mudado, e não era nada bom. Lucas começou a falar sozinho, em voz baixa, mas audível. Caramba! Finalmente! Finalmente essa vida vai mudar. Manuela sentiu o estômago embrulhar. O que foi? Ela perguntou, a voz cansada. Lucas olhou para ela com um sorriso torto, quase cruel. Nada que te interesse, ele disse, voltando a mexer no celular. Manuela não insistiu. Estava cansada demais para brigar. Liz acordou chorando e ela pegou a bebê no colo, tentando acalmá-la. Lucas continuou no celular, ignorando completamente o choro da filha. Como se não estivesse ali, como se nada daquilo importasse. Naquela noite, Lucas saiu do hospital dizendo que precisava resolver umas coisas. Manuela ficou sozinha no quarto escuro, com Liz no colo, o coração apertado. Ela sabia que algo estava errado. Muito errado. A enfermeira passou no corredor e espiou pela porta entreaberta. Tudo bem aí, mãezinha? Manuela forçou um sorriso e acenou que sim. Mas por dentro, ela sentia que sua vida estava prestes a desmoronar de vez. Lucas voltou de madrugada cheirando a cerveja. Ele entrou no quarto cambaleando, jogou-se na poltrona e apagou sem dizer uma palavra. Manuela ficou acordada, olhando para ele, tentando entender o que tinha acontecido. Mas a exaustão venceu e ela acabou dormindo com Liz nos braços. Quando acordou, já era manhã. E Lucas estava olhando pela janela com aquela expressão estranha no rosto, a mesma que ele tinha quando estava planejando algo. No dia seguinte, Lucas saiu cedo do hospital sem avisar para onde ia. Manuela recebeu alta pela manhã, mas ele não estava lá para ajudá-la a sair. Ela pegou um táxi sozinha, com Liz no colo e uma sacola com as poucas roupas que tinha levado. O motorista ajudou a colocar o bebê conforto improvisado no banco de trás e dirigiu devagar até o apartamento da torre. Manuela subiu as escadas com dificuldade, o corpo dolorido, e abriu a porta. A casa estava vazia e bagunçada. Ela colocou Liz no berço que tinha montado no quarto e deitou-se na cama, exausta. O celular tocou. Era Lucas. "Tô na praia", ele disse, sem contexto, a voz eufórica. "Encontrei a galera aqui. A gente tá comemorando." Manuela sentiu a raiva subir. "Comemorando o quê, Lucas? Sua filha acabou de nascer e você tá na praia?" Ele riu do outro lado da linha. "Relaxa, Manu. Depois a gente conversa."
e desligou. Manuela jogou o celular na cama e cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas vieram sem aviso, molhando os dedos, escorrendo pelo pescoço. Ela soluçou baixo, tentando não fazer barulho para não acordar Liz. O desespero tomou conta do peito, apertando, sufocando. Como ela tinha chegado até ali? Como tinha se casado com um homem tão cruel? Ela não tinha resposta. Só tinha dor e cansaço. E uma bebê recém-nascida para cuidar sozinha. Lucas voltou quase meia-noite. Manuela estava amamentando Liz na sala quando ele entrou. Ele cheirava a cerveja e a protetor solar. O cabelo estava molhado, a camisa cheia de areia. Ele jogou a mochila no sofá e ficou parado na porta, olhando para ela. O silêncio foi longo, pesado. Manuela esperou. Esperou ele pedir desculpas. Esperou ele perguntar como ela estava. Mas ele não fez nada disso. Manu, a gente precisa conversar, ele disse, a voz estranhamente calma. Manuela sentiu o coração acelerar. Liz parou de mamar e fechou os olhinhos, adormecendo. Ela colocou a bebê no berço com cuidado e voltou para a sala. Lucas estava sentado no sofá, as mãos cruzadas, o rosto sério. Eu vou ajudar com a Liz, claro. Vou pagar pensão, vou visitar. Mas com você eu não fico mais. Quero me separar. Manuela congelou. As palavras demoraram alguns segundos para fazer sentido. Quando finalmente fizeram, ela sentiu o chão sumir. O quê? A voz dela saiu rouca, trêmula. Lucas desviou o olhar. A gente não combina, Manu. Você sabe disso. Eu não sou feliz. E quando eu receber a herança, vou começar uma vida nova, sozinho. Ela vai ter tudo o que precisa, eu prometo. Mas eu não posso mais. Manuela ficou em silêncio por um longo momento. Depois começou a rir, um riso baixo, amargo, desacreditado. Lucas olhou para ela confuso. Você tá rindo? Tô, ela disse ainda rindo, os olhos cheios de lágrimas. Porque eu fui uma idiota, uma completa idiota. Acreditei em você, achei que você mudaria. Mas você é exatamente o que sempre foi, um covarde. Ele não respondeu, apenas levantou-se, pegou a mochila e foi para o quarto. Manuela ficou parada na sala, tremendo. Liz dormia tranquila no berço, alheia ao caos ao redor. Ela pegou o celular e ligou para Aline, sua melhor amiga. Aline atendeu no segundo toque, a voz preocupada. Manu, que foi? Você tá bem? Manuela respirou fundo, tentando controlar o choro. Aline, eu preciso de ajuda. Aline não hesitou. Pega suas coisas e vem pra cá. Agora. Aline morava num apartamento pequeno, mas aconchegante, no bairro das Graças. Quando Manuela chegou com Liz nos braços e uma mala velha na mão, Aline abriu a porta e abraçou a amiga com força. Manuela desmoronou. Chorou tudo que tinha segurado nos últimos dias. Chorou pela traição, pela solidão, pelo medo do futuro. Aline não disse nada. Apenas segurou a amiga e deixou que ela desabasse. Depois, ajudou a levar as coisas para dentro e montou um cantinho improvisado para Liz, no quarto de hóspedes. Nos primeiros dias, Manuela mal conseguia sair da cama. O corpo doía, o peito estava empedrado por causa do leite e a cabeça não parava de rodar. Aline assumiu tudo. Cozinhava, lavava roupa, segurava Liz no colo quando Manuela precisava dormir. Ela não cobrava nada, não perguntava nada, apenas estava ali. E isso, para Manuela, era tudo. Aos poucos, ela começou a se recuperar. O corpo voltou a funcionar. A mente voltou a pensar com clareza. Uma semana depois, Manuela estava sentada na cozinha de Aline, tomando café, quando olhou para a amiga e disse: Eu preciso voltar a trabalhar. Não posso ficar dependendo de você para sempre. Aline sorriu, compreensiva. Você não está dependendo de mim, Manu. Mas se você quer trabalhar, a gente faz junto. Vamos voltar com os bolos. Eu te ajudo.
e foi assim que as duas começaram a produzir novamente. A cozinha de Aline virou uma pequena confeitaria improvisada. Manuela voltou a fazer o que sabia de melhor: bolos de cenoura, chocolate, prestígio, leite ninho. As encomendas começaram a aparecer novamente. Clientes antigos voltaram. Novos clientes chegaram por indicação. Aline cuidava das redes sociais, tirava fotos, respondia mensagens. Enquanto isso, Manuela trabalhava na cozinha, com Liz dormindo no berço ao lado. O ritmo era cansativo, mas tinha propósito. Pela primeira vez em meses, ela sentia que tinha controle sobre algo, mesmo que pequeno, mesmo que frágil. Lucas começou a aparecer de vez em quando, sempre sem avisar, sempre no pior momento. Ele batia na porta do apartamento de Aline, pedia para ver Liz, ficava alguns minutos e ia embora. Nunca trazia nada, nunca ajudava com nada, apenas aparecia, como se estivesse cumprindo uma obrigação moral. Manuela o tratava com frieza educada. Não brigava, não discutia. Apenas o deixava ver a filha e fechava a porta quando ele ia embora. Aline ficava sempre por perto, atenta, protetora. Uma tarde, enquanto Manuela embalava um bolo de 3 andares para uma festa de casamento, o celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu, limpando as mãos no avental. Alô? Senhora Manuela Albuquerque? Uma voz masculina, formal. Aqui é do escritório Nóbrega em Associados. A senhora precisa comparecer com urgência para tratar de assuntos referentes ao testamento do tio-avô de seu ex-marido. Manuela franziu a testa, confusa. Como assim? Eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, senhora, a senhora tem. O testamento menciona seu nome diretamente. Precisamos que compareça ao escritório amanhã, às 10 da manhã. Vou enviar o endereço por mensagem. Mas eu não entendo. Manuela começou, mas o advogado já tinha desligado. Ela ficou parada, olhando para o celular, o coração acelerado. Aline entrou na cozinha, viu a expressão de Manuela e perguntou: "Que foi?" Manuela balançou a cabeça, ainda processando. "Eu não sei, mas acho que algo vai acontecer." No dia seguinte, Manuela deixou Liz com Aline e foi até o escritório no bairro de Santo Amaro. Era um prédio antigo, com escadas de mármore e portas de madeira pesada. Ela subiu até o 3º andar, encontrou a placa Nóbrega em Associados e entrou. A recepcionista a recebeu com um sorriso profissional e a conduziu até uma sala de reuniões. Quando a porta se abriu, Manuela viu Lucas sentado numa cadeira, pálido, tenso. Ao lado dele, uma senhora idosa que ela não conhecia, e na cabeceira da mesa, o advogado. O advogado era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, terno escuro, impecável. Ele ajustou os óculos e olhou para Manuela com uma expressão neutra. "Senhora Manuela, por favor, sente-se. Obrigado por comparecer." Manuela sentou-se na cadeira ao lado de Lucas, que não olhou para ela. O corpo dele estava rígido, as mãos apertadas sobre as coxas. A senhora idosa ao lado, provavelmente uma tia de Lucas, observava tudo em silêncio, o rosto cansado e desconfiado. O advogado abriu uma pasta de couro e tirou um documento antigo com várias páginas grampeadas. Ele colocou os óculos de leitura e começou a falar, a voz firme e clara. "Estamos aqui para a leitura do testamento do Sr. Severino Albuquerque, falecido há 3 meses. O testamento foi redigido há 5 anos e deixa claro a divisão de seus bens." Manuela sentiu o coração bater mais rápido. Ela não conhecia Severino. Nunca tinha ouvido falar dele. Por que ela estava ali? O advogado continuou. "O Sr. Severino deixou para seu sobrinho neto, Lucas Albuquerque, a quantia total de R$2.300.000 em imóveis, investimentos e dinheiro." A sala ficou em silêncio. Lucas fechou os olhos, respirando fundo. A tia, ao lado dele, cruzou os braços, insatisfeita. Manuela apenas esperou.
Ela sabia que havia algo mais. O advogado virou a página e continuou, agora com um tom mais pesado. No entanto, há uma cláusula especial. O senhor Severino determinou que Lucas só receberia a herança caso permanecesse casado com Manuela por pelo menos 1 ano após o nascimento da primeira filha do casal, e caso demonstrasse responsabilidade e compromisso familiar. O advogado fez uma pausa, deixando as palavras caírem pesadas sobre a mesa. Lucas abriu os olhos, o rosto pálido. Manuela sentiu o ar faltar. Caso Lucas pedisse divórcio, abandonasse a família ou demonstrasse interesse pela herança antes de cumprir as condições, toda a herança seria automaticamente transferida para Manuela. O silêncio foi absoluto. Lucas levantou-se de repente, a cadeira raspando no chão. Isso não pode ser verdade, isso é absurdo. O advogado olhou para ele com calma profissional. Senhor Lucas, o testamento é legítimo e foi registrado em cartório. Severino conhecia seu histórico. Ele queria proteger a criança e a mãe dela. Lucas colocou as mãos na cabeça, andando de um lado para o outro. Mas eu não sabia disso quando pedi o divórcio. Não é justo. A cláusula deixa claro que qualquer pedido de divórcio, mesmo sem conhecimento do testamento, invalidaria sua condição de herdeiro, o advogado explicou. De acordo com os registros, o senhor pediu formalmente a separação no dia seguinte ao nascimento de sua filha. A tia, ao lado de Lucas, explodiu. Isso é um golpe. Essa mulher armou tudo. Manuela virou-se para ela, o rosto calmo, mas os olhos frios. Eu nem sabia que esse testamento existia. E se soubesse, não precisaria dele. Eu sempre me virei sozinha. O advogado fechou a pasta e olhou diretamente para Manuela. Portanto, senhora Manuela, de acordo com as cláusulas do testamento e as ações do senhor Lucas, a senhora é agora a herdeira legal de todos os bens deixados por Severino Albuquerque. Os documentos já foram preparados. Só precisamos de sua assinatura. Manuela ficou em silêncio, processando tudo. 2.300.000 reais. Uma vida inteira de segurança. Para ela, para Liz. Lucas caiu de joelhos na frente dela, as mãos tremendo. Manu, pelo amor de Deus, eu errei muito. Mas a gente pode voltar, a gente casa de novo. Eu vou ser um pai presente, eu juro. Pensa na Liz, Manu. Pensa na nossa filha. Manuela olhou para ele sem expressão. Depois, levantou-se devagar, ajeitou a bolsa no ombro e olhou para o advogado. Onde eu assino? Lucas tentou segurá-la pelo braço, mas ela se soltou com firmeza. Manu, por favor. Ela parou, virou-se e disse com a voz firme. Lucas, a herança era para a família. Você abandonou a sua. 3 meses depois, Manuela estava sentada na varanda do apartamento herdado em Casa Forte, tomando um café enquanto Liz dormia no carrinho ao lado. A vista dava para uma pracinha arborizada, onde crianças brincavam e cachorros corriam livres. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando os móveis novos que ela tinha comprado com calma e gosto. Pela primeira vez em anos, ela se sentia em casa, de verdade. Sem medo, sem aperto no peito, apenas paz. Aline tinha se mudado para um dos quartos do apartamento e virado sócia oficial da confeitaria que Manuela abriu. O nome era Liz em Açúcar, estampado numa placa elegante na fachada de um ponto comercial no bairro de Boa Viagem. O lugar era pequeno, mas charmoso, com mesas de madeira, paredes claras e um balcão cheio de bolos expostos. As redes sociais explodiram. Vídeos viralizaram. Encomendas chegavam de todo o Recife. Em pouco tempo, elas precisaram contratar 2 ajudantes. Manuela começou a fazer lives no Instagram, mostrando o processo de confeitaria, contando histórias, interagindo com seguidores. As pessoas se conectaram com ela, com a história dela, com a força dela.
Ela nunca mencionou Lucas diretamente, mas deixava claro que tinha passado por algo difícil e tinha se reerguido. Os comentários eram cheios de apoio, de carinho, de admiração. Ela lia alguns, sorria e agradecia, mas no fundo sabia que não estava fazendo aquilo pelos outros, estava fazendo por ela e por Liz. Enquanto isso, Lucas afundava. Ele tentou contestar o testamento na justiça, mas todos os advogados que consultou disseram a mesma coisa. O documento era legítimo e ele não tinha chances. Ele perdeu dinheiro com honorários, perdeu tempo, perdeu dignidade. Sem a herança, sem Manuela, sem nada, ele voltou a morar com a mãe num apartamento apertado no bairro do Pina. Os amigos sumiram. As portas fecharam. Ele tentou arrumar emprego, mas não tinha experiência em nada. Só sabia apostar e perder. Ele tentou se aproximar de Manuela algumas vezes. Mandava mensagens, ligava, aparecia na confeitaria sem avisar. Ela sempre o tratava com educação fria e profissional. Você pode ver Liz no sábado, às 10 da manhã, aqui na confeitaria. Traz alguma coisa para ela. E era só isso, nada mais. Lucas tentava puxar conversa, pedir uma chance, mas Manuela o cortava gentilmente. Lucas, você fez suas escolhas. Agora eu fiz as minhas. E seguia em frente. Uma tarde, enquanto Manuela organizava os pedidos da semana, uma cliente entrou na confeitaria. Era a tia de Lucas, a mesma que estava na leitura do testamento. Ela parou na frente do balcão, o rosto endurecido. Você armou tudo, ela disse, a voz cheia de raiva. Você sabia do testamento e fingiu que não. Manuela parou o que estava fazendo, olhou para a mulher e respondeu com calma. Eu não sabia de nada. E se soubesse, não precisaria. Eu sempre trabalhei, sempre me virei. A diferença é que eu não abandonei minha filha. A tia ficou em silêncio, sem argumentos. Depois, virou-se e saiu batendo a porta. Aline, que estava na cozinha, veio até o balcão. Você tá bem? Manuela sorriu e voltou a anotar os pedidos. Tô ótima, porque pela primeira vez ela estava. Liz crescia saudável, sorridente, cercada de amor. A confeitaria ia de vento em popa. O apartamento era aconchegante. A vida tinha recomeçado e ela não devia nada a ninguém, muito menos a Lucas. Certa noite, Manuela estava deitada no sofá, com Liz dormindo no peito, quando olhou pela janela e viu a lua cheia sobre Recife. Ela pensou em tudo que tinha passado. A dor, a humilhação, o medo. E em seguida pensou em tudo que tinha conquistado. A liberdade, a dignidade, o recomeço. Ela beijou a testa de Liz e sussurrou. A gente conseguiu, minha filha. Conseguimos. 6 meses depois, Manuela estava no shopping Recife com Liz no carrinho, comprando roupas para a bebê. Era um sábado à tarde e o shopping estava cheio. Ela parou numa vitrine de brinquedos, observando um ursinho de pelúcia, quando ouviu uma voz alta, estridente, do outro lado do corredor. Uma mulher jovem, de salto alto e roupa justa, discutia com alguém. Manuela virou-se e congelou. Era Lucas, e a mulher era a nova namorada dele. Você disse que tinha dinheiro, a mulher gritava, apontando o dedo para o rosto dele. Me trouxe aqui dizendo que ia me comprar um presente e agora vem com essa desculpa de que o cartão não passa? Lucas tentava acalmá-la, mas estava visivelmente constrangido. Amor, calma, é só um problema no banco. A gente resolve depois. A mulher revirou os olhos e o empurrou de leve. Você é um mentiroso, igual todo mundo me avisou. E saiu andando rápido, deixando Lucas parado no meio do corredor, vermelho de vergonha. Foi então que ele viu Manuela. Os olhos deles se encontraram. Por um segundo, ninguém se mexeu. Lucas olhou para ela com aquela expressão que ela conhecia bem. A expressão de quem está afogado e vê uma tábua de salvação. Ele caminhou na direção dela, as mãos no bolso, os ombros caídos. Manu,
Ele começou, a voz baixa. Oi, Lucas. Ela disse, educada, sem calor. Liz estava acordada no carrinho, brincando com um chocalho. Lucas olhou para a filha, o rosto suavizando por um instante. Ela tá grande, tá linda. Tá, Manuela concordou sem prolongar. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Manu, eu sei que eu estraguei tudo. Sei que não tenho desculpa. Mas será que a gente podia tentar de novo? Eu mudei. Eu juro que mudei. Ela olhou para ele. Realmente olhou. E o que viu foi um homem quebrado. Mas não sentiu pena, nem raiva. Apenas indiferença. Lucas, eu te desejo o melhor. De verdade. Mas eu não sinto mais nada por você. E não quero voltar. Ele tentou insistir. Mas a gente podia tentar pela Liz. Manuela balançou a cabeça firme. Liz tem uma mãe que a ama e que vai dar tudo o que ela precisa. E você pode ser o pai que quiser ser, mas eu não preciso de você para nada. Ele ficou em silêncio, sem argumentos. Manuela ajeitou Liz no carrinho e começou a andar. Lucas a chamou mais uma vez. Manu. Ela parou, virou-se e disse com a voz calma. Eu te perdoo, Lucas, porque guardar raiva é carregar peso. Mas perdoar não significa voltar. Significa seguir em frente. E foi exatamente o que ela fez. Seguiu em frente, sem olhar para trás. Lucas ficou parado no meio do shopping, vendo ela desaparecer na multidão. E pela primeira vez entendeu o tamanho do que tinha perdido. Do lado de fora do shopping, o sol recifense estava forte, iluminando a cidade. Manuela colocou Liz no carro, ajeitou o cinto de segurança do bebê conforto e sentou-se no banco do motorista. Ela olhou para o retrovisor, viu o reflexo do próprio rosto e sorriu. Um sorriso leve, verdadeiro. Ela ligou o carro, colocou uma música suave e saiu dirigindo devagar. A vida tinha recomeçado e dessa vez era dela, só dela. Quando chegou em casa, Aline estava na cozinha preparando o jantar. Como foi o passeio? Manuela colocou Liz no tapete de atividades e sentou-se à mesa. Foi bom, encontrei o Lucas. Aline levantou a sobrancelha preocupada. E aí? Manuela deu de ombros tranquila. E nada. Ele quis conversar. Eu fui educada e segui minha vida. Aline sorriu orgulhosa. Você é uma guerreira, Manu. Naquela noite, depois de colocar Liz para dormir, Manuela saiu para a varanda e sentou-se na cadeira de balanço. A brisa fresca da noite entrava suavemente, trazendo o cheiro de jasmim do jardim. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia medo, não sentia raiva, não sentia falta de nada, apenas gratidão. Pela vida, pela filha, por ter sobrevivido, por ter renascido. Ela pensou em tudo que tinha passado, a dor da traição, o desespero do abandono, o medo de não conseguir, e em seguida pensou em tudo que tinha conquistado, a independência, a liberdade, a dignidade, o amor próprio. Manuela abriu os olhos e olhou para o céu estrelado sobre Recife. E com um sorriso nos lábios, sussurrou para si mesma. O que ele destruiu, eu renasci. E o que ele perdeu, eu transformei. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.